A história de origem de cada personagem de quadrinhos geralmente é a história mais conhecida deles. A esse ponto eu já tô enjoado de tanto ver os pais do Batman morrerem. O que faz sentido, já que o momento de ascensão do herói ou anti-herói ou até mesmo do vilão é o primeiro momento icônico dele, e é o momento em que estabelece o que nós provavelmente vamos ver de novo em outras mídias adaptando aquele personagem. E após isso, o personagem fica livre para cair na mão de vários escritores diferentes, onde ele entra nesse limbo de um arco atrás do outro até chegar num ponto que acontece um grande evento e o universo todo é resetado. E desse jeito ele ganha de novo uma história de origem e o processo se repete. Quadrinhos de heróis, senhoras e senhores. Por mais que tenha assim um cânone e por alguns arcos os personagens morrem ou somem por um tempo, eventualmente eles vão voltar para um status quo em que vai passar 50 anos e a gente ainda vai estar vendo o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde em Nova York. Não tô querendo dizer que isso é ruim, é a forma que essas histórias funcionam, apenas isso. E essa forma ela faz com que eu me interesse automaticamente por qualquer história focada em mostrar o futuro desses personagens. Ou, sinceramente, qualquer versão alternativa fora do padrão chama minha atenção. E eu não consigo pensar em um personagem melhor para esse tipo de história do que o Batman. O cara é um bilionário traumatizado que resolveu se vestir de morcego e sair combatendo o crime na cidade mais merda da ficção. Tu já deve ter se perguntado que resultado isso geraria em um grande período de tempo. Será que ele conseguiu mudar alguma coisa? Será que a taxa de criminalidade em Gotham diminuiu? Será que o Robin morreu? Será que as pessoas em Gotham veem o Batman como algo bom ou será que o Robin morreu? Tudo isso está presente na HQ lendária Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada pelo Frank Miller em 1986, e na sua ótima adaptação para um filme animado dividida em duas partes, a de 2012 e a de 2013. A gente sabe que quando o assunto é animação, a DC costuma mandar muito bem, e nesse caso não é diferente. E hoje eu resolvi falar sobre essa história que é considerada por muitos uma das melhores histórias do Batman. E sim, o Robin morre. Antes de ir pro vídeo, eu só queria pedir para que você considere deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Agora vamos ver o que tem de tão bom em Batman, o Cavaleiro das Trevas. A história começa com o velho Bruce Wayne de bigode sofrendo um acidente em uma corrida e escapando por muito pouco. Ele não ganhou a corrida, mas deu um show e tanto. Ei, tem alguém aí que também assistia NASCAR só na expectativa de ver algum acidente? Eu acho isso aqui mais legal do que a própria corrida. A cena acorda para uma colagem de várias reportagens diferentes sobre a cidade. Durante a história toda vai ser recorrente esse cidade alerta de Gotham. A cidade tá pior do que nunca. Primeiro tá um calor do caralho nessa cidade que tá deixando as pessoas putas da vida, e a criminalidade aumentou de um jeito nunca antes visto, com o surgimento da gangue conhecida como Os Mutantes. Não esses, apesar que isso aqui é criminoso também. Eles são um grupo de jovens que estão praticando todo tipo de atrocidade por Gotham de forma completamente aleatória, bem parecido com o jeito que o Coringa agia, até chegar ao ponto de ameaçar diretamente o comissário Gordon, que nessa história tá há um mês de se aposentar. Coitado, se tem alguém que merece se aposentar nessa merda de cidade é o Gordon. Calcule o tanto de desgraça que ele viu acontecendo durante a carreira toda. E olha que esse velho envelheceu bem, hein? Ficou com uma cara de Giga Shed. Se fosse eu no lugar dele, já teria ficado calvo, com tanto estresse. Nesse mesmo dia faz exatamente 10 anos desde que o Batman foi visto pela última vez. A esse ponto ele voltou a ser só uma lenda aos olhos dos cidadãos mais jovens de Gotham. Esse é o assunto de um jantar entre o Gordon e o Bruce Wayne, conversando sobre os velhos tempos. Essa conversa deixa claro que o Bruce não vê o Dick Grayson há 7 anos e é muito provável que ele nem sequer atue como Asa Noturna. E também fica claro que o Jason Todd morreu, e essa foi a razão pro Bruce abandonar o manto de Batman. Isso não é estabelecido tão cedo na história, mas nesse universo, tirando o Superman, todos os heróis foram banidos pelo governo. O único que foi contra isso foi o Batman, mas a morte do Jason fez ele desistir de vez. Você deve estar pensando, mais uma história em que o Jason morreu. Isso aqui foi escrito 2 anos antes da HQ Morte em Família, em que o Jason morreu de forma canônica, oficialmente. O Frank Miller escreveu sem grandes pretensões que o Jason tinha morrido e 2 anos depois o personagem de fato morreu nas histórias principais. O Bruce se retira do jantar com o Gordon e vai dar uma volta antes de ir embora para casa. Enquanto anda pelas ruas sujas de Gotham, do fundo da sua mente vem uma reflexão. Quando nos despedimos, Jim pôs a mão no meu ombro e riu. Você precisa de uma mulher, ele disse. Enquanto isso, em minhas entranhas, uma criatura rosna e diz do que eu preciso. Deixo meu carro no estacionamento, agora eu não aguentaria ficar dentro de nada. Só decido caminhar pelas ruas da cidade que está se acabando como o resto do mundo. Eu sou um zumbi, um holandês voador, um cadáver, morto há 10 anos. Vou me sentir melhor pela manhã, a sensação não será tão forte. É a noite que piora as coisas, quando os odores da cidade atraem o maldito. Embora eu durma numa mansão a quilômetros de distância, e quando as sirenes da polícia me fazem acordar e esquecer por um instante que tudo está acabado. Mas Batman era jovem. Se ele procurava vingança, encontrou. Faz 40 anos que sua sombra nasceu. Nasceu aqui.
Mais uma vez ele me trouxe de volta para mostrar como tudo mudou pouco. O mundo só está mais velho e sujo, mas o fato poderia ter sido ontem, poderia ser agora. Eles poderiam estar caídos aos meus pés, inertes, sangrando. E o homem que privou a minha vida de todo sentido poderia estar em pé, bem ali. Bruce fica parado em um lugar muito semelhante ao que seus pais foram mortos, e dois membros da gangue dos mutantes surgem com a intenção de matar ele. A questão desses bandidos é que eles não se sentem à vontade mexendo com alguém que não demonstra ser indefeso, então eles arregam e saem dali. Algo que eu sinto que faz falta na animação são esses pensamentos do Bruce. Na versão animada a gente só vê ele andando pela rua e esbarrando em um jornal noticiando a morte de um casal, exatamente igual aconteceu com os pais dele. Isso não torna a animação ruim, mas o quadrinho realmente te faz sentir a agonia da vida sem sentido que ele tá vivendo. Se a vida do Bruce já era complicada na época em que ele era o Batman, imagina um Bruce velho percebendo que a cidade continua a mesma merda de sempre e ele não pode fazer nada. É como se o Batman estivesse lutando dentro dele pra sair mais uma vez, tanto que ele começa a se preparar pra se tornar o Batman de novo sem nem perceber. Isso tá acontecendo desde a primeira cena da história. O Bruce na corrida é ele tentando arrumar algum hobby pra ocupar a cabeça, mas mesmo nesse hobby ele continua agindo igual o Batman. Ele é tipo uma bomba relógio esperando explodir pra voltar ao que era antes. E quanto aos vilões, você deve estar pensando. Ironicamente, sem o Batman, a maior parte dos vilões se aposentaram da criminalidade, como o Coringa, que agora vive em um estado catatônico no Arkham, e o Duas Caras, que depois de um tratamento psicológico prolongado, aparentemente se curou da personalidade dupla, e até fez uma cirurgia plástica para recuperar metade do rosto, e ele ficou parecendo um Lex Luthor 2.0. Só que, é claro, é óbvio que ele continua partido no meio. E não dá nem um dia e ele já volta pro mundo do crime. E agora ele tá com a cara toda enfaixada, igual aquele outro vilão, o Silêncio. A loucura dele agora é essa, né? Ficar parecendo os outros vilões. Ah é, e eu não posso deixar de apresentar o psiquiatra que tá tratando os vilões de Gotham. O Dr. Bartholomew Valper. O personagem mais insuportável dessa história. Ele é tipo o J. Jonah Jameson, só que é pior. Porque pelo menos o JJ é engraçado. Esse cara é só um idiota arrogante. Isolado na sua mansão escura, o Bruce passa a noite assistindo TV. Primeiro ele tenta assistir um filme, no caso o filme dos Zorro, só que isso faz ele reviver de novo a noite em que ele foi assistir esse filme no cinema e seus pais foram mortos. Então ele muda de canal e começa a ver o jornal, o que piora ainda mais, porque ele começa a ver todo tipo de crime absurdo que tá acontecendo na cidade. Eu acho que o Bruce devia começar a considerar pagar uma TV a cabo. Completamente afetado, o Bruce começa a ouvir a voz do Batman surgindo na sua cabeça. Depois de tanto tempo tentando conter essa força interna, essa consciência que luta pra tomar o controle de volta toda noite faz ele chegar no limite. Depois de 10 anos, o Batman finalmente nasce de novo. Em apenas uma noite, diversos relatos começam a surgir de que uma criatura semelhante a um morcego gigante ou um homem fantasiado de Drácula tá por aí impedindo vários crimes. Um deles é de uma garota chamada Carrie Kelly e sua amiga Michelle, que foram salvas dos mutantes pelo Batman. O acontecimento principal da noite é um assalto ao banco de Gotham, que faz a gente ver o Batman de volta em ação pra valer, usando o traje clássico cinza e azul. Esse Batman é bem mais brutal do que de costume. Como ele tá velho, ele não tem mais o mesmo vigor de quando ele tava no auge. Então, pra compensar isso, quando ele caça esses bandidos que assaltaram o banco, ele ataca propositalmente deixando eles aleijados, pra garantir que eles vão ficar no chão de uma vez. Eu sei que hoje em dia virou padrão o Batman pegar o bandido e deixar a cara dele parecendo um repolho de tanta porrada, mas eu imagino que na época não era tão comum assim. Investigando esses bandidos, ele descobre uma pista sobre o Duas Caras. E antes de sair, ele pede para que o policial fale pro Gordon entrar em contato com ele. Na manhã do próximo dia, o único assunto na TV é o show da noite anterior, que deixou o hospital de Gotham lotado de criminosos. Só que tem uma questão aí. Todo mundo tá sabendo que ele voltou. Todo mundo. Todo mundo. E você sabe muito bem quem é a pessoa que mais queria que isso acontecesse. A volta do Batman traz o debate se a presença dele é benéfica ou problemática para a sociedade. Isso aqui é muito bom porque é total algo que aconteceria na vida real se surgisse um super-herói. Você pode ter certeza de que as pessoas iam se dividir sobre isso, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão super polarizadas. Com essa repercussão, o líder dos mutantes conseguiu de algum jeito aparecer na TV para ameaçar o Batman e o comissário Gordon. Eu sinto que se essa história fosse hoje em dia, ele ia ameaçar os dois pelo Twitter. Aquele bandido que o Batman investigou na noite anterior, que tinha uma ligação com Harvey Dent, é solto propositalmente pelo Gordon, com a intenção de deixar o Batman rastrear o Duas Caras. O que ele fez? Não achando o Harvey de cara, mas tirando informações do capanga. Quando chega a noite daquele dia, o Gordon manda colocar de novo o bate-sinal em cima da delegacia, pra deixar claro pro mundo todo que o coisa ruim voltou. O que chama a atenção da Carrie, que claramente não tem uma visão de mundo muito parecida com a dos pais. No topo da delegacia, Batman e Gordon discutem sobre o Harvey, que usou o dinheiro do assalto do banco pra conseguir 2 helicópteros, e aparentemente vai tentar fazer
fazer alguma coisa nas torres gêmeas de Gotham. Nossa senhora, 2 helicópteros, 2 torres, o que será que ele tá tentando fazer, hein? Essa coisa é tão óbvia quanto parece, já que mais cedo naquele dia o Coringa recebe uma visita de um personagem que eu não tenho certeza se era pra ser o vilão Homem-Brinquedo ou se ele é só um personagem criado pra essa história. Ah, de qualquer forma eu vou chamar ele de Gordão dos Brinquedos. Esse cara é um dos poucos capangas do Coringa que sobrou e diz que recebeu uma proposta do Harvey Dent sobre construir uma bomba. Naquela noite o Batman fica à espera dos helicópteros em uma das torres, armado com um rifle e com um gancho. Olha aí o Frank Miller prevendo o Batman no Fortnite. Primeiro 11 de setembro, agora é isso. O cara conseguiu prever 2 das maiores catástrofes na história da humanidade de uma vez só. O primeiro helicóptero pousa na torre em que ele está. Aqui eu achei bem maneiro que na animação ficou implícito que o Batman usou o gás do medo do espantalho para deter os bandidos. Enquanto no quadrinho, do nada ele fala que arrumou uma substância militar usada em guerras para neutralizar os inimigos e blá blá blá, tá bom nerd. Ele encontra a bomba e consegue desativar ela. Agora o objetivo é chegar no helicóptero da outra torre. Disparando um gancho com uma corda usando o rifle, ele se aproxima da segunda torre, mas é atingido. Só que no último segundo ele consegue atirar de novo no helicóptero, derrubando o Harvey e pegando ele no ar. Os dois caem para dentro do prédio e o helicóptero com a bomba explode no ar, matando apenas os bandidos que estavam pilotando. Agora que o Harvey foi detido, fica perceptível que de fato aquele tratamento e a cirurgia não ajudaram em nada. Na verdade parece que até piorou a situação dele. Por dentro ele ainda se vê como alguém deformado e que todo mundo tá rindo dele. No fundo ele nem queria dinheiro ou qualquer coisa do tipo com esse plano. A ideia era acabar com a própria vida. E pro Batman olhar alguém tão quebrado psicologicamente a ponto de que não tem mais como consertar, é quase como se olhar no espelho. E desse jeito acaba o primeiro capítulo. Eu acho que a melhor coisa desse capítulo é o jeito que a história mostra como Gotham tá empurrando o Bruce a se tornar o Batman de novo. É como se a cidade fosse uma panela de pressão gigante cada vez mais perto de explodir. As pessoas estão no limite com tanta corrupção e criminalidade. O Frank Miller se esforçou para transformar essa Gotham na versão de Gotham mais fodida que ele podia. E foi uma ótima escolha o Duas Caras ser o primeiro grande vilão que o Batman enfrenta depois de voltar. De todos os vilões, o Harvey é o mais trágico e o mais próximo do Bruce, o que cria esse paralelo entre dois homens que foram quebrados por conta dessa cidade e que mesmo tentando mudar, no fundo, eles não conseguem deixar de ser o que a cidade transformou eles. Outro aspecto muito maneiro é a questão de que o Bruce Wayne não consegue mais agir do mesmo jeito que ele agia no auge. Primeiro que ele virou uma parede, o cara tá gigantesco, então ele compensa na força bruta a agilidade que não tem mais. E essas limitações vão ficar ainda mais evidentes no próximo capítulo. O segundo capítulo começa com o Gordon andando pelas ruas e pensando sobre o mundo em volta dele. Mais uma vez, nós vemos como a degradação criminosa afeta tudo nessa cidade. Não tem um aspecto que o Gordon não consegue relacionar ao estado quebrado de Gotham. Em um beco, ele imagina que tipo de pessoa pode ter morrido ali. Ele olha para um vendedor e pensa que tipo de coisa esse homem tem que fazer para se prevenir toda noite. Ele olha para um carro bonito na rua e vê apenas como um alvo fácil. E se um carro bonito é um alvo fácil, uma pessoa bonita então é melhor nem falar. Enquanto ele se distrai divagando sobre essas coisas, um membro da gangue dos mutantes surge pelas suas costas. Desse jeito, Gordon se prepara para trocar tiros com um moleque que não tem nem idade para tirar uma carteira de motorista. A volta do Batman causou reações distintas nas pessoas, em especial naquela garota, Carrie. Inspirada nas ações do morcego, ela resolve se tornar uma nova Robin, mas ainda falta muita prática para ela estar preparada. Um detalhe legal na animação é que o quarto dela tem vários troféus de ginasta. Isso meio que dá uma profundidade a mais no ímpeto dela de se tornar um Robin. Voltando ao Gordon, acabou que ele conseguiu matar o bandido. Esse já é o terceiro atentado que ele sofre, faltando uma semana para se aposentar. A questão é que quando ele sair, quem vai ficar no lugar dele? Enquanto isso, em outro canto da cidade, Batman tá atrás de uma criança que foi sequestrada pela gangue dos mutantes. Eles estavam querendo pegar o dinheiro do resgate e depois matar ela. Claro que o Batman arrebenta a cara de todo mundo e salva a criança. Dessa vez ele até chegou ao ponto de usar uma arma de fogo. Por muito tempo ficou essa dúvida se o Batman matou ou não a mutante que estava segurando a criança com esse tiro que ele deu. Porque realmente, no quadrinho, não dá pra entender muito bem o que acontece aqui. Mas a animação confirma que ele só deu um tiro na mão dela. Então esse Batman continua sem matar, pelo menos por enquanto. Ele interroga um desses bandidos e descobre que os mutantes estão conseguindo armas através de um general do exército que vem aceitando suborno para desviar as armas. Ele tá fazendo isso porque o governo parou de pagar o tratamento médico que sua esposa com leucemia estava fazendo. Sem ver outra saída para essa situação, o general tira sua própria vida. Situaçãozinha complicada, né? Tanto o Batman quanto a Carrie descobrem que o líder dos mutantes convocou uma reunião no lixão de Gotham e partem pra lá. E pela primeira vez a gente vê o Batmóvel e, meu amigo,
Nessa história, o Batmóvel é um tanque de guerra gigantesco que o Batman usa para arrebentar os mutantes usando bombas e balas de borracha. Para você ter noção do quanto esse Batmóvel é bolado, o Batman descreve que não existe material no planeta Terra que seja capaz de atravessar a fuzilagem dele. Ele basicamente derrubou o lixão inteiro usando essa máquina. O único que continua de pé é o líder mutante, que berra gritando covarde e chamando o Batman para uma luta justa. Até agora, esse cara é o que mais conseguiu fazer o Batman chegar perto de deixar de lado a regra de não matar. Ali na frente dele tá um dos responsáveis pelo caos diário que mata pessoas inocentes todos os dias. Bem ali na frente dele, ele podia só matar esse cara como se ele fosse um inseto e acabar com isso tudo. Mas ele prefere não fazer isso, ele prefere dar essa luta justa que o mutante tá pedindo. E de início até parece que ele tá conseguindo mandar bem, mesmo com a idade. Mas aos poucos as limitações do seu corpo começam a ficar evidentes e o mutante passa a espancar ele. O negócio fica tão feio que ele começa a lembrar do Dick Grayson e de como ele seria de grande ajuda se estivesse ali. Cara, é por isso que eu digo que a animação é boa, mas esses pensamentos do Batman durante a história fazem falta. Ele tá quase morrendo e a última coisa que se passa na cabeça dele é o Robin. Isso mostra a importância que o Robin teve na vida do Bruce, e ele só não morre justamente porque a Carrie surge distraindo o mutante, o que dá tempo do Batman usar um dispositivo que imobiliza o cara. Desse jeito ela consegue arrastar o corpo dele de volta pro Batmóvel e fugir dali. Enquanto essa treta toda rola bem longe de Gotham, lá em Washington, na Casa Branca, o presidente Ronald Reagan tem uma conversa bem séria sobre o que está acontecendo em Gotham. Aparentemente, a volta do Batman vem trazendo uma repercussão negativa, e o governo tem que fazer algo a respeito disso, já que os heróis foram banidos. Por isso ele manda um velho amigo do morcego ir conversar com ele sobre isso. Dentro do Batmóvel, a Carrie volta junto com o Bruce. Ela improvisa uma tala para ajudar o braço quebrado dele. Os dois se apresentam e o Bruce reconhece o potencial da garota e acolhe ela. As notícias sobre a guerra contra os mutantes logo chegam aos jornais. E o Coringa, que a esse ponto já recobrou totalmente sua consciência, manipula o Dr. Bigodinho aqui para conseguir uma participação em um programa de entrevista. A gente meio que já sabe onde é que isso vai dar. Que isso, cara? Ah, desculpa. De volta ao esconderijo, o Bruce tira o traje e vai pro fundo da Batcaverna para se recuperar entrando em contato com a representação do Batman, na forma desse morcego que sempre aparece quando ele precisa de motivação para voltar a agir. Esse aqui é um dos momentos em que a animação conseguiu superar o original. Essa cena aqui na animação é muito foda. Ao mesmo tempo, a mídia cobra o prefeito para tomar alguma atitude sobre tudo isso. Ele afirma que isso tudo é culpa do Gordon e do Batman e que ele vai pessoalmente dialogar e chegar em um acordo com o líder mutante. Olha, não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso não é uma boa ideia. Até a jornalista diz que isso é loucura e ficaria surpresa se isso desse certo. Tipo, olha esse cara, você acha que tem alguma condição desse maluco conseguir negociar algo com algum criminoso? Nas ruas de Gotham, vemos um pouco mais da influência do Batman na cidade. O primeiro caso é quando um fanático religioso entra em um cinema pornô e mata 3 pessoas porque acreditava que o filme era uma obra do diabo pelo seu título, Meu Doce Satã. Na mídia, esse atentado foi reportado como um atentado inspirado no Batman. Outro acontecimento é um ex-pugilista chamado Vasquez, que depois de perder sua última luta, implorou pro chefe dele dar outra oportunidade. O chefe negou a luta, mas ele ofereceu outra forma de ganhar dinheiro através de assassinatos. Em um desses, depois de terminar o serviço, ele pegou uma revistinha falando sobre o Batman e começou a ler. Bom, uma coisa leva a outra, e a próxima coisa que aconteceu foi ele se vestir de Batman e tentar matar o próprio chefe. E a reportagem que veio disso é que um assassino vestido de Batman foi morto em um restaurante. E o último acontecimento é quando o dono de uma loja escuta uma mulher sendo assaltada na rua. E quando ele sai para ajudar a mulher, o bandido inesperadamente foge de medo, coisa que jamais aconteceria antes do Batman voltar a agir. O prefeito finalmente vai pro presídio fazer um acordo com o líder mutante, mesmo com o Gordon dizendo que ele ficar numa sala sozinho com esse cara não é uma boa ideia. Mas ele ganhou muita popularidade por dizer que ia resolver isso pessoalmente, então a vontade de ser reeleito falou mais alto. Fico imaginando o quão produtiva vai ser essa conversa. O prefeito está morto. Eu vou embora! Nossa, quem diria que ia dar ruim ficar sozinho em uma sala com o monstro do Outlast. Realmente é uma pena que ninguém avisou esse coitado. O Bruce finalmente se recupera por completo e discute com Alfred sobre a Carrie, dizendo que talvez com ela ele consiga acabar com os mutantes de uma vez por todas. Mesmo depois de tudo que aconteceu com o Jason, talvez seja melhor dar uma chance pra ela. Os dois formam um plano de atrair todos os membros da gangue pra um lugar só. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Gordon tem uma conversa com a Capitã Indel. O nome é esquisito assim mesmo. Essa capitã vai ser a pessoa que vai ocupar o lugar de comissária no lugar do Gordon. E por mais que ela respeite o Gordon, ela discorda completamente da sua posição em relação ao Batman, que pra ela é um criminoso como qualquer outro. E o Gordon dá um argumento bem interessante sobre a posição dele em relação ao vigilante. Não entendo como pode apoiar um justiceiro. Nosso trabalho é defender a lei. Você deve ouvir coroas como eu falar de Pearl Harbor.
Na maioria das vezes mentimos. Parece que todos ficamos de pé e fomos atrás do eixo assim que aconteceu. Mas a verdade é que estávamos paralisados pelo pânico, um monte de rumores. A gente praticamente não tinha um exército, droga. A gente estava escondido embaixo da cama com um lençol sobre a cabeça. Foi quando ouvimos o presidente Roosevelt falando no rádio. Aquela voz forte e segura, pegando o nosso medo e transformando ele em espírito de luta. Por causa dele, a gente ganhou aquela guerra. Anos mais tarde, saiu um informe dizendo que Roosevelt podia ter sabido sobre Pearl Harbor e deixou acontecer. Aquilo ficou na minha cabeça durante dias. Que horrível seria se fosse verdade. Por outro lado, foi o que nos levou à guerra. Mas muitos homens morreram. Mas no final, isso salvou milhões. Eu fiquei batendo a cabeça de um lado para o outro, até que eu percebi. Era grande demais para eu julgar. Era grande demais. Não entendo o que isso tem a ver com o Batman. Talvez um dia você entenda. Comissário, é melhor o senhor ver isso. Batman fala pro Gordon qual o intuito do plano dele. A ideia é soltar o líder mutante e humilhar ele na frente de todos os mutantes para desmoralizar eles. E para isso ele precisa de um último favor do Gordon: deixar uma abertura pro mutante escapar de propósito e ir diretamente para onde tá todo mundo. E então a luta começa, e dessa vez o Batman resolveu ser mais esperto, usando de forma mais tática em um ambiente cheio de lama, onde os dois têm a mobilidade limitada. Diferente da primeira vez, que ele agiu de forma emocional e perdeu o controle, agora ele consegue espancar o feioso e termina quebrando os braços e pernas dele. Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Todo mundo que tava ali e viu essa surra largou de vez a gangue dos mutantes e fundaram uma nova gangue, os Filhos do Batman. E agora eles dizem que vão acabar com os criminosos de Gotham. Claro que isso também dá o que falar na mídia, principalmente na boca de quem já não gostava do morcego, já que agora tem uma gangue inteira de psicopatas usando o nome dele. E o segundo capítulo termina com o Gordon finalmente se aposentando do seu cargo de comissário e o Bruce se sentindo mais vivo do que nunca. Eu diria que esse capítulo é o verdadeiro grande retorno do Batman. O primeiro capítulo foram só as preliminares. Aqui é onde as consequências das ações dele desde que voltou estão surtindo efeito. Cada vez mais ele escancara como as instituições de Gotham são um fracasso completo. E ele efetivamente está trazendo de volta o medo que os bandidos comuns tinham. Em compensação, nem sempre a figura dele é vista de forma correta. Como por exemplo o ex-pugilista que se inspirou na figura do morcego para tentar matar o chefe corrupto. Claro que tem uma forçada de barra da mídia nesse caso, que joga nas costas do Batman situações como essa, ou a do cara no cinema que não tem nada a ver com ele, e mesmo assim foi noticiado como se ele tivesse inspirado o cara a fazer aquilo. É um aspecto interessante você pensar que a influência do Batman não é algo tão simples, que é só ele bater em bandido e todo mundo vai aceitar ele como um herói. Pessoas são complicadas, pessoas são complexas, ainda mais em um lugar caótico igual Gotham. E eu tenho algo a confessar em relação a histórias do Batman. Eu sempre achava um negócio meio zoado as histórias mais sérias do Batman ter um moleque todo colorido de perna pra fora do lado dele. Tipo, porra, tá estragando a vibe, cara. Mas hoje em dia eu admito que eu tava sendo ignorante quanto a isso. O Robin é a primeira luz que surge na vida do Batman depois da escuridão que a existência dele virou após a morte dos pais. Ele é uma das poucas pessoas em que o Bruce consegue se identificar de forma genuína. As histórias do Batman são sombrias, são tragédias, são pesadas, mas também são histórias sobre esperança, heroísmo e coragem. E o Robin é uma representação viva disso, que tá sempre junto do Batman. Principalmente nessa história. Essa foi a história que me fez gostar do Robin, ou nesse caso, a Robin. A Carrie é a representação completa de todos os elementos positivos que o Robin traz para as histórias. Ela é corajosa, ela é determinada, ela não passou por uma tragédia, mas mesmo assim se inspirou na figura do Batman para tentar ajudar a cidade, mesmo que isso vá contra o que outras pessoas acreditam, como os pais dela que não gostam nem um pouco do Vigilante, e ela literalmente salva o Batman no ponto mais baixo dele. E é graças a ela que ele conseguiu colocar a cabeça no lugar e finalmente voltar a se sentir o mesmo cara de 10 anos atrás. Infelizmente para ele tem dois problemas com isso. Um problema de 10 anos atrás e um problema atual. O terceiro capítulo começa com uma dupla de bandidos assaltando uma loja. Na verdade, não é bem uma dupla, eles têm uma chefe. Como é que eu vou apresentar essa personagem no vídeo? Bom, a chefe deles é uma mulher gigante chamada Bruno, que tem
Cataventos tapando os mamilos. É isso mesmo que você tá vendo. Essa mulher costumava ser uma capanga do Coringa e agora formou sua própria gangue. Nessa mesma loja aparece uma senhora feia igual o diabo reclamando do preço das bebidas. E quando um dos capangas se aproxima, a velha começa a descer a porrada nele. Obviamente essa velha na verdade é o Batman disfarçado e a Bruno foge quando percebe isso. Ele se comunica com a Robin ordenando que ela não seja detectada pela Bruno. Ao mesmo tempo em que isso rola, na TV passa uma entrevista com o presidente Ronald Reagan, em que ele é questionado sobre uma crise envolvendo a ilha de Corto Maltese e sobre as ações do Batman em Gotham. E o Reagan desvia do assunto dizendo que isso é responsabilidade do governador. E então o governador diz que isso é responsabilidade do prefeito. E aí o prefeito diz que isso é responsabilidade da comissária de polícia, Indel. Política realmente é a mesma bosta em qualquer época e lugar do mundo. É a arte de inventar uma desculpa e jogar o problema para outra pessoa. Os jornais também reportam algum objeto voador não identificado se aproximando de Gotham. De volta à perseguição, a Robin acaba desobedecendo a ordem do Batman sobre não ser vista e ataca a Bruno com o estilingue. Pelo menos isso serviu para fazer ela entrar em um prédio abandonado, em que ela se torna presa fácil pro Batman. Ele tá tentando descobrir qual é o plano do Coringa para querer participar de uma entrevista na TV. Ela tenta escapar, mas acaba caindo no subsolo do prédio, onde o morcego pula atrás. Enquanto essa treta acontece em vários pontos da cidade, as pessoas veem alguma coisa passando voando super rápido. Inclusive, quando um homem no metrô acaba caindo por acidente nos trilhos, essa coisa salva o homem parando a locomotiva com as próprias mãos. O Batman tá bem perto de conseguir tirar uma informação da Bruno. Olha, ela também tem cataventos na bunda. Só que aquela coisa que tava voando pela cidade toda aparece aqui. Ele derrete a arma da Capitã Liberdade de Expressão aqui e prende ela. Bom, eu tô fazendo um drama aqui, mas tá claro quem é que tá fazendo essas coisas. Ele diz que precisa conversar com o Bruce e ele responde pra fazer isso no próximo dia. Desse jeito ele vai embora voando igual um foguete dali. Dando um pouco de contexto sobre o que se passa internacionalmente e em Gotham agora, os Estados Unidos estão em um tipo de guerra fria com a União Soviética por conta de uma crise militar em Corto Maltese. Pra quem não sabe, Corto Maltese é uma pequena nação em uma ilha na América do Sul, no universo da DC. Essa crise militar tá acontecendo porque a União Soviética considera uma afronta a presença de soldados norte-americanos na ilha, que segundo Reagan, estão lá para garantir a liberdade, o que vem causando diversos conflitos no país. Já em Gotham, os antigos mutantes, que agora se tornaram os filhos do Batman, matam do jeito mais brutal possível pessoas que estão ligadas com o crime organizado, como traficante ou até viciados, o que coloca mais pressão por parte da mídia em cima do Batman, principalmente com aquele doutor Bartolomeu Valper, que afirma sempre ter dito que o Batman era o grande problema e a razão para isso tudo estar acontecendo. Depois da situação envolvendo aquela gangue, o Batman dá um esporro na Robin por ela ter desobedecido ele. Pelo menos os dois conseguiram uma pista, um homem chamado Abner, que no caso é o gordão dos brinquedos que apareceu mais cedo. Eles ficam parados observando a casa dele, que parece estar vazia, só que a Robin de novo desobedece às ordens do Batman e entra na casa. A casa estranhamente só tem uma criança que mais parece um boneco feio. Quando a Carrie chega perto dessa coisa esquisita, essa coisa responde ela de volta, e por muito pouco o Batman consegue puxar a Carrie pra fora enquanto o boneco explode e destrói o prédio inteiro. O foda é que o prédio não tava vazio e várias pessoas morrem por isso. Mais mortes na conta do Coringa que o Batman vai levar pro resto da vida. Falando nele, esse mesmo tá só há um dia de participar desse programa na TV. O dia finalmente chega e começa com o Clark vindo ter aquela conversa. Ele avisa que essa volta do Bruce tá incomodando muita gente, gente poderosa, gente que tem autoridade pra um dia mandar o Clark vir aqui e obrigar ele a voltar pra aposentadoria, ou mais que isso. E a resposta do Bruce pra isso é dobrar a aposta pra ver quem é que vai vencer. Antes que o Clark continue, ele é interrompido quando escuta o presidente Reagan em um discurso sobre as tropas americanas em Corto Maltese, e soltando o que provavelmente é um código pro Super participar de um combate contra os soviéticos. As heróicas forças americanas estão em confronto direto com as tropas soviéticas em Corto Maltese. Esses soviéticos querem nos ver sair com o rabo entre as pernas. Mas temos que proteger nossos interesses, quer dizer, lutar pela liberdade e o bem do povo de Corto Maltese. Então não fiquem tristes. Deus está do nosso lado. Ou pelo menos alguém quase tão bom. É, nesse universo o Super-Homem virou um cachorrinho do governo. Porém, o foco principal desse dia é o Coringa aparecendo na TV. E todo mundo tá se preparando pra seja lá o que vai acontecer nesse programa. O Coringa ganha filtros especiais pra conseguir respirar gases tóxicos. A comissária Indel prepara uma emboscada pra prender tanto o Coringa quanto o Batman, que ela sabe que vai aparecer. E o Batman manda o Alfred buscar a Carrie na escola. Vai ser uma grande noite e o Coringa se prepara no camarim usando seu batom especial. Usando o Batcóptero, nosso herói se aproxima e plana pra cima do prédio
prédio, começando a deitar na porrada cada um dos policiais ali. Dentro do prédio, o programa de entrevistas finalmente começou. E o Coringa começa a falar o tipo de coisa que qualquer um que não seja um idiota espera do Coringa. Como o fato de que ele já perdeu a conta de quantas pessoas ele já matou, ou que ele vai matar todo mundo naquele programa, esse tipo de coisa. Mas ei, fica de boa que o doutor aqui garante que ele é só mais uma vítima do Batman. No quadrinho ele até chega a afirmar que as ações do morcego vêm de uma repressão sexual. O Coringa aproveita que o cara deixou um gancho com esse assunto e beija a doutora usando aquele batom especial, o que transforma ela no eita bicho, sexo. De repente aqueles dois bonecos feios invadem o programa espalhando o gás do riso que mata todo mundo ali dentro, menos o Coringa que tá com aquele filtro. Essa cena toda é incrível, a animação conseguiu deixar muito mais pesada do que na HQ, já que a gente vê com detalhes todo mundo agonizando até morrer. E agora o Coringa tá livre, leve e solto pela cidade. Parabéns a todos os envolvidos. Enquanto esse massacre todo aconteceu, o Batman continuou brigando com os policiais até ele ficar cercado e ser obrigado a fugir. O próximo passo dele é invadir a agência de serviços de acompanhantes da Selina Kyle. Sim, a mulher gato, que evidentemente também se aposentou, igual o Bruce. Ele beija ela à força usando aquele batom especial que hipnotiza ela. Dessa forma, ele vai conseguir usar alguma das garotas que trabalham pra ela pra manipular um senador. A ideia é fazer o senador pedir um ataque nuclear em Corto Maltese. E o cara faz isso ficando peladão enrolado na bandeira dos Estados Unidos gritando em cima de um prédio. Caralho, o Coringa realmente é um demônio. Essa porra não tem nada a ver com o Batman. O cara tá querendo começar uma terceira guerra mundial porque sim. Eu quero espalhar maldade. O peladão acaba escorregando e cai do prédio. E o Batman aparece fantasiado para investigar o que aconteceu. Ele descobre a ligação entre o que houve com a Selina Kyle e parte em direção ao prédio dela, ao mesmo tempo que foge da Indel. Chegando lá, ele encontra a Selina amarrada e fantasiada de Mulher Maravilha. Ela explica o que o Coringa fez e que uma das garotas hipnotizadas ainda está com o governador. A Robin encontra algodão doce no lugar e eles chegam à conclusão de que ele vai tentar fazer alguma coisa grande em um evento chamado Feira da Amizade. As ações do Coringa estão se mostrando mais insanas do que nunca e o Batman continua contando cada morte que ele causa. Na saída do prédio, eles são cercados pelos homens da Indel e tem que pular pra fora usando o planador. E por muito pouco a Carrie não cai do planador. Tá ficando cada vez mais difícil combater o crime e ao mesmo tempo fugir da polícia. Só que ele usa o rádio da Indel pra informar sobre o que aconteceu com o governador, já que ele não tem tempo pra lidar com isso agora. Então, mesmo que a contragosto, ela vai ter que reconhecer que o Batman de alguma forma ajudou nesse caso. Agora a missão é chegar na Feira da Amizade, onde o Coringa tá distribuindo algodão doce envenenado pra crianças, pensando em como o Batman vai se sentir vendo aquilo. Dessa vez o Batman não tá mais com um saco pra continuar nessa brincadeira de gato e rato com o palhaço. Eles finalmente chegam e o Batman vai atrás do Coringa e a Robin vai atrás do gordão dos brinquedos. E o que parece que vai ser só mais uma briga igual várias outras anteriores, já é cortada de início quando o Batman enfia um batirangue no olho do Coringa quando ele tenta fazer uma refém. O morcego tá determinado a não se segurar dessa vez. Toda vez que o Coringa tenta fazer um refém, o Batman dá um jeito de impedir, o que começa a deixar o palhaço desesperado. E quanto mais desesperado, mais gente ele mata enquanto foge pra direção do túnel do amor. A tensão sobre se o Batman vai finalmente matar o Coringa chega no ápice, principalmente com ele vendo as pessoas mortas e percebendo que ele não tem mais condições físicas e psicológicas pra continuar com essa briga. A Robin, por sua vez, também luta contra o capanga do Coringa, que tava planejando explodir as crianças da montanha-russa usando esses bonecos feios. E ela quase morre sufocada por ele, mas por sorte, por muita sorte, ele é decapitado por outro carrinho de montanha-russa. A vida do Batman seria muito mais fácil se os vilões passassem a morrer por puro azar com mais frequência. Dentro do túnel do amor, finalmente acontece o esperado embate entre Coringa e Batman. Anos atrás, o Batman conseguiria limpar o chão com a cara do Coringa, mas é um Batman velho e já ferido de uma noite inteira fugindo da polícia. E pra piorar, o Coringa começa a esfaquear ele diversas vezes. Só tem um jeito de parar isso de uma vez por todas. Então, sem outra escolha, ele quebra o pescoço do Coringa. Bem, não completamente. Ele não quebra por completo, só o bastante pra paralisar o corpo dele do pescoço pra baixo. No fim das contas, ele chegou perto, muito perto, mas não matou. O que frustra imensamente o Coringa, pelo menos ele ainda tem a satisfação percebendo que todo mundo vai achar que o Batman matou ele, mas o próprio Batman sabe que ele nunca conseguiu fazer isso. Não importa. Eu venci. Eu fiz você perder o controle. E vão te matar por isso. Nos veremos no inferno. E com a morte do Coringa, termina o terceiro capítulo.
Se o capítulo anterior foi sobre os limites físicos do Batman, esse foi sobre os limites psicológicos. Até que ponto essa versão do herói vai conseguir manter os mesmos princípios? A gente sabe que o Coringa é o vilão que mais empurra o Batman pra quebrar a regra de não matar. Isso se tornou algo tão recorrente que os dois começaram a tratar esse tipo de coisa como algo casual. Ah, mais uma vez o Coringa fez alguma merda pra chamar a atenção do Batman, daqui a pouco ele é preso e mês que vem ele vem fazer a mesma coisa. De um jeito muito doentio, isso virou uma espécie de relação simbiótica entre esses dois. O Batman nunca vai matar o Coringa e isso vai fazer com que cada vez mais pessoas morram. Em contrapartida, o Coringa não vai matar ninguém se não tiver Batman pra chamar a atenção. Um paradoxo que só tem duas formas de acabar, ou o Coringa morre ou o Batman morre, seja no sentido literal ou deixando de ser o Batman. É bem foda como essa história não se contém na hora de mostrar o tipo de atrocidade que o Coringa pode fazer. Ele matou a audiência toda de um programa de entrevista, incluindo o psiquiatra dele, tudo ao vivo, hipnotizou a mulher gato pra atingir um senador, tentando incitar um ataque nuclear que geraria uma merda gigantesca, mata esse senador, tenta matar um governador, envenena um monte de criança e por último saiu atirando em um monte de inocente. Tudo isso em uma noite. Não existe possibilidade desse Batman velho dar conta de lidar com esse tipo de loucura de forma recorrente, igual nos velhos tempos. E olha que esse Coringa também é um Coringa velho, e mesmo assim ele conseguiu fazer tudo isso. Outra coisa a se comentar é o jeito que o Frank Miller escreveu a obsessão do Coringa com o Batman, como se fosse uma espécie de paixão platônica. É o tempo todo chamando o Batman de querido, falando que ama ele, soltando frases de duplo sentido, e até o embate final dos dois é num túnel do amor. Chamar a atenção do Batman e prender ele nesse ciclo eterno é a única motivação que o Coringa tem na vida, porque sem isso ele para de funcionar. E mesmo que essa história não seja canônica, eu imagino que se algum dia acontecer um embate final canônico entre esses dois, seria algo parecido com isso. Eventualmente, um vai acabar quebrando o outro. E isso nos leva ao quarto e último capítulo. O capítulo final começa exatamente de onde o terceiro parou. O Batman agora está cercado pela equipe da SWAT liderada pela comissária Indel. Usando bombas, ele consegue criar uma distração e fugir dali com a ajuda da Robin no Batcóptero. Essa luta com o Coringa deixou o Bruce em um estado crítico. Se não fosse pela Robin tirando ele de lá a tempo e a ajuda médica do Alfred, ele com certeza já estaria morto. Já a Gotham tá mais caótica do que nunca, com os filhos do Batman completamente fora do controle. Eles estão em guerra constante com outras gangues e no meio disso eles também atacam pessoas que supostamente deveriam proteger, já que eles carregam o nome do Batman. Só que nem todos os mutantes se tornaram filhos do Batman, ainda tem uma quantidade considerável da gangue mutante original presa na delegacia da cidade. E quando a TV tava falando sobre isso, a programação é interrompida para um pronunciamento do presidente. Bom, pessoal, Localização eu secreta. tenho boas notícias e más notícias. A boa notícia é que nossas bravas tropas americanas foram vitoriosas em Corto Maltese e os soviéticos bateram em retirada. A má notícia é... bom, parece que esses russos são péssimos perdedores. A União Soviética disparou uma ogiva nuclear em direção a Corto Maltese. O Clark voa imediatamente em direção à bomba e desvia o curso dela para mais longe que ele consegue. E então ela explode, criando um pulso eletromagnético que acaba com a energia do país todo. E também arregaça com o Superman, que estava literalmente do lado da ogiva quando ela explodiu. A bomba era tão potente que o Super ficou parecendo um cadáver depois de ser atingido. Quando ele cai de volta na Terra, para se recuperar um pouco, ele puxa a energia de algumas plantas ali por perto. Isso ficou muito maneiro no quadrinho porque ele faz uma prece para a Mãe Natureza, pedindo para que ela dê um pouco da energia do sol guardada nas plantas para ele. É o Superman pedindo ajuda pro mundo que ele jurou proteger. Já na animação ele simplesmente suga a energia e pronto. O Bruce acorda e de imediato ele percebe que o impulso eletromagnético só pode ter sido causado por um ataque soviético. E mesmo debilitado ele coloca seu traje, pega um cavalo e parte para a cidade. Gotham sem energia fica parecendo uma zona de guerra, mais do que de costume. Acidentes por todos os lados, pessoas brigando, roubando, tocando fogo em prédios, assistindo o vídeo sem deixar o like, todo tipo de nojeira. O próprio Gordon tá desesperado pela cidade procurando a sua esposa. E os filhos do Batman percebem que esse é o momento perfeito para tomar a cidade sob qualquer meio. Só que antes o próprio Batman aparece e finalmente coloca juízo nessa galera. São barulhentas e devastadoras. Estas armas são covardes. Nossas armas são precisas e silenciosas. Com o tempo vou ensiná-los a usar. Mas hoje usarão só seus cérebros e seus punhos. Hoje nós somos a lei. Hoje eu sou a lei. Então juntos eles impedem o que seria uma guerra civil nas ruas de Gotham e apela para que as pessoas se juntem e ajudem uns aos outros a apagar o fogo e coletar mantimentos para os feridos. Nesse momento a comissária Indel, que via isso tudo de longe, entendeu o que o Gordon quis dizer quando falou sobre algumas coisas serem grandes demais para se julgar. O Batman foi a voz forte e segura que o povo de Gotham precisava ouvir em um momento de medo e caos. E depois que tudo se acalma, o Gordon consegue encontrar sua esposa, que havia saído de casa antes dela pegar fogo.
Uma semana se passa e o país todo está coberto de neve como consequência daquela explosão gigantesca. Oliver Queen, o Arqueiro Verde, faz uma visita na mansão Wayne. Ele sabe o que o Bruce tá fazendo e que isso tá chamando a atenção do governo e uma hora ou outra vão mandar o Superman pra dar um chega nisso. E quando acontecer, ele quer estar junto do Bruce pra pelo menos contribuir um pouco nessa luta. Fica implícito que o Superman arrancou o braço do Oliver no passado. Provavelmente na época em que o governo exigiu que os heróis se aposentassem, o Oliver continuou agindo como um vigilante contra o governo. E de fato ele tava certo, porque o presidente pede pro Super lidar com Batman usando quaisquer meios necessários. Assim o Clark combina com o Bruce um lugar para eles resolverem isso de uma vez por todas. E ele escolhe o Beco do Crime, o lugar onde seus pais morreram. Uma semana não é tempo bastante para se recuperar das feridas que ele havia feito, mas não dá tempo de se preocupar com isso. Ele tem que se preparar para essa que vai ser a última e mais difícil luta da vida dele. E eu não tô exagerando quando digo que morrer faz parte do plano dele essa noite. A hora chega e depois de lidar com os mísseis e a Robin pilotando o Batmóvel, Superman e Batman ficam cara a cara. E acontece uma das lutas mais icônicas da história dos quadrinhos. Essa luta é a culminação de um embate que já tá acontecendo antes do que nós vimos no início dessa história. Um embate entre os heróis e o sistema. Anos em atividade resultaram em atrito entre os heróis e o governo, e para evitar que essa situação escale para algo maior e mais grave, o maior herói de todos concorda com esse acordo em que todos os outros heróis cessem com suas atividades, por boa vontade ou não. Diana voltou para Temícera, o Hal Jordan saiu da Terra, o único que continua ativo é o próprio Superman, agindo como uma ferramenta do governo, o que a gente pode ver como um sinal de boa fé por parte dele com esse acordo. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo discorda da escolha do Clark de se juntar com o governo e virar um pau mandado do presidente. Mas a gente pode discordar dele e entender o porquê ele tá fazendo isso. O Superman nessa história tá numa posição horrível. Imagina você no lugar dele ouvindo: ou você obedece a gente e manda seus amigos embora, ou a gente considera todos vocês inimigos do Estado. E vocês vão fazer o quê? Vão derrubar o governo dos Estados Unidos? E ainda vão se considerar heróis depois disso? É uma situação merda. Infelizmente, mesmo que ele não goste disso, no fim, ele concordou e virou a representação viva desse sistema. E desde o início dessa história, o Batman vem batendo nesse sistema figurativamente, fazendo o que eles não têm competência pra fazer. E agora chegou o momento de bater no sistema de forma literal. E ele faz isso de um jeito inacreditável. É um senhor deitando na porrada um kryptoniano. Eu não vou ignorar que isso só tá acontecendo porque o Clark não quer matar o Bruce, porque se ele quisesse nem ia ter luta. E também tem a questão de que ele ainda não se recuperou totalmente da bomba. Mas isso não tira o mérito do Bruce ter conseguido machucar ele antes de usar a kryptonita. E quando o Oliver interfere na luta acertando uma flecha de kryptonita no Superman, o Batman finaliza a luta com uma das maiores humilhações da história da ficção. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Depois dessa mijada, o Bruce tem um ataque cardíaco e cai morto. Em paralelo, na mansão Wayne, o Alfred também tem um ataque cardíaco e falece, enquanto a mansão é destruída em chamas. Mesmo que agora o mundo todo saiba que Bruce Wayne era o Batman, ninguém nunca vai entender seus métodos. Algumas poucas pessoas comparecem no seu enterro, uma delas o próprio Clark. Só que antes de ir embora, ele escuta alguma coisa. Um batimento cardíaco. Por um erro de cálculo, alguém ressuscitou mais cedo do que deveria. O que não surpreende o Clark, que decide fazer vista grossa pro velho amigo. Talvez essa última luta tenha mudado alguma coisa dentro dele. E a última página encerra a história, mostrando o velho Bruce Wayne montando uma nova base subterrânea e se preparando para treinar um exército. E assim termina a história Batman, o Cavaleiro das Trevas. Junto de Watchmen, essa é indiscutivelmente uma das graphic novels mais importantes e influentes já criadas. Não era comum histórias de heróis retratarem temas adultos e complexos igual a gente viu aqui. Até então, não tinha nenhuma HQ do Batman retratando políticas, pautas sociais e a complexidade do Batman como pessoa igual essa história fez. Ela desconstruiu completamente a imagem estabelecida do herói na época, e reconstruiu de novo essa versão sombria, violenta e traumatizada. E isso deu uma vida nova pro personagem. Tanto que todo escritor que veio depois dessa graphic novel passou a trazer essas características no personagem. A maior parte das histórias que você gosta do Batman que retratam ele como essa figura trágica e com uma carga emocional pesada, só existem porque isso aqui surgiu nos anos 80 e moldou o rumo que as histórias dele iam seguir. E dá pra dizer que vai além disso, essa história além de furar a bolha do nicho do Batman,
e influenciou diversos outros quadrinhos que a partir dos anos 90 sempre traziam temas adultos e sérios. Chegou num ponto que isso até saturou. Não só a HQ original conseguiu causar esse impacto todo, mas também a adaptação para filme animado é ótima. Claro, ela corta alguns trechos para agilizar mais a história e também algumas coisas foram cortadas para não deixar tão pesado igual é na história original. Mas em certos pontos eu diria que a experiência assistindo supera a história original. As cenas de luta, o diálogo, a animação, é tudo muito foda. Principalmente o último embate entre o Batman e o Coringa. Pra mim, esse trecho é o ápice da animação. A dublagem dessa cena é sacanagem. Ela te faz sentir toda a carga emocional do que tá acontecendo ali. Facilmente uma das melhores animações que a DC já fez. É uma adaptação que pega algo que já é bom e deixa ainda melhor, com pequenas ressalvas. Como eu disse, às vezes faz falta os pensamentos do Bruce durante a história, mas não é algo que estraga ou atrapalha a compreensão do que está acontecendo. É só uma oportunidade perdida de se aprofundar ainda mais no Bruce, mostrando de forma expressa o que se passa na mente dele. E o ponto mais corajoso dessa história, na minha opinião, é que ela de fato tá aí para ser um encerramento do Batman. Não é uma história que tem receio de concluir todos os aspectos sobre ele. Desde a vida como um vigilante urbano de Gotham e a relação dele com o Robin e o último embate com seu arqui-inimigo, até o Batman da Liga da Justiça, com o fim dos heróis e um último impasse com um cara que já foi o melhor amigo dele. E acaba com a morte da figura do Batman e o legado dele que o Bruce vai manter para uma nova geração. É um encerramento que não deixa nenhuma ponta solta e fecha a história perfeitamente desse personagem. E não tem continuação, ok? Acabou aqui, não existe Cavaleiro das Trevas 2, essa bosta deve ser esquecida pela humanidade. Por todos esses fatores que eu citei e o impacto que essa graphic novel causou, Batman, o Cavaleiro das Trevas é uma das histórias mais importantes do morcego e é a história que mudou o Batman para sempre.